Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade aí à nossa matéria, hoje expressões algébricas. Expressões algébricas nada mais é nos quais os numerais são substituídos por letras, tá bom? Isso é uma expressão algébrica. Quando nós temos lá uma continha, 2 mais 5 menos 3 mais 8, isso é uma expressão numérica, tá bom? E aí, quando a gente faz a substituição desses números por letras, nós estamos então encontrando uma expressão algébrica. E quando a gente substitui novamente a expressão algébrica por números, nós estamos encontrando aí no caso o valor numérico da expressão algébrica. Então, o valor numérico nada mais é do que substituir as letras por números, tá ok? Vamos lá então, ó. O que nós temos aqui, ó? Isso para nós é uma expressão algébrica. 2a menos 3b mais 4c. Menos a mais 2b sobre menos c é uma expressão algébrica. Quando a gente tem as formulinhas de física, a equação horária do espaço em função do tempo, a equação do sorvetão que vocês estão acostumados. Como que é a equação do sorvetão? Nós vamos utilizá-la nessa aula aí, ó, no próximo exercício. S é igual a quem? A S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Essa é uma equação horária do espaço em função do tempo, no movimento uniformemente variado. Isso para nós é uma expressão algébrica. O exercício ele vai nos fornecer dado qual que é o valor da aceleração, do espaço inicial, da velocidade inicial, do tempo. Nós vamos encontrar o espaço percorrido, que nada mais é do que o valor numérico dessa expressão algébrica, tá bom? Muito simples, muito tranquilo. Então aqui, ó, sendo A menos 1, B menos 2, C menos 3, calcule o valor numérico das expressões a seguir. Então, pessoal, o que nós vamos ter aqui, ó? Eu vou substituir o A por menos 1. Então, o que nós vamos ter? Isso, o item A vai ficar 2 vezes menos 1, menos quem? Menos 3 que multiplica B, quem que é meu B? Menos 2, mais 4 vezes C. Mais 4 vezes C, quem que é meu C aí no caso? Menos 3. Tá ok? Isso, portanto, é igual a quem? A menos 2, regrinha de sinal, não se esqueça, tá? Mais 6, menos com menos dá mais 6, menos 12. Isso, portanto, vai resultar mais 4, menos 2 com mais 6 dá mais 4 com menos 12, isso resulta menos 8. Tá ok? Essa, portanto, é o valor numérico dessa expressão. O item B fica para vocês resolverem, tá ok? O item B fica para vocês resolverem. Vamos dar continuidade. O exercício 2. Olha lá o que eu disse para vocês, ó. A distância percorrida por um objeto com velocidade v0 e aceleração constante. Calcule tal distância quando a velocidade e a aceleração e o tempo. Então, isso é uma expressão algébrica, é a formulinha do espaço em função do tempo e da velocidade. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Substituir esses valores, o que nós vamos ter? O espaço inicial ele não deu, vale quanto? 0. Que é S, tá? Não é 5. Velocidade inicial, ele deu, vale quanto? 20. Qual que é o tempo? O tempo é 5. A aceleração, vale quanto? Vale 2. O tempo é 5 dividido por 2. Então, nós temos que o espaço vai ficar o quê? 0 mais 100 mais 25. Isso, portanto, resulta para nós 125. 125 o quê? Olha as unidades, quilômetro por hora ao quadrado, quilômetro, tá ok? Horas, então 125 quilômetros, tá bom? Muito fácil, muito simples, só fazer a substituição. O exercício 3, mesmo sistema, ó.
sendo A, B e C, obtenha A mais B. Então aqui no caso nós vamos fazer as operações, tá? As operações, soma, multiplicação, subtração de monômios. Quando nós temos vários monômios, formam para nós então polinômios. Então quem que vai ser aqui no caso A mais B? Deixa eu apagar aqui. Então, quem que nós vamos ter com A mais B aqui, pessoal? Vai ficar quem? X menos 3ct mais 2z ao quadrado mais quem? O B. Quem que é meu B? 3xy menos ct mais z ao quadrado. Pessoal, então como eu tenho a operação de mais, nós podemos retirar esse parênteses sem medo de errar, porque não vai alterar os sinais. Se isso fosse menos, você precisa fazer a regrinha de sinal. Aí no menos vai alterar todos esses sinais, tá ok? Como é mais, não altera nenhum sinal. O que nós precisamos fazer? Somar os termos semelhantes. X, eu tenho mais alguém que só tem x? Não. Menos 3ct, eu vou somar com quem? Com menos ct. Então nós vamos agrupar os termos semelhantes. Mais 2z ao quadrado, com quem? Mais z ao quadrado. Vamos ver o que nós vamos ter, portanto, com A mais B. Então, nós temos aqui que A mais B vai ser igual a quem? A x, não tenho ninguém, mais 3xy, não dá para nós somarmos. Agora, menos 3ct com menos ct vai resultar menos 4ct. E mais 2z ao quadrado com mais z ao quadrado, isso resulta 3z ao quadrado. Portanto, não tem mais o que nós realizarmos. Encerramos essa expressão algébrica dessa forma, tá bom? Então, nós agrupamos os termos semelhantes. Então, eu somo dólar com dólar, real com real, euro com euro e assim sucessivamente. Então, eu agrupei termos semelhantes. Agrupei quem tem ct com ct. Quem tem z ao quadrado com z ao quadrado. Os demais não dá para nós agruparmos porque são distintos, diferentes. Aí eu não posso somar euro com dólar, não posso somar real com dólar, tá bom? Os demais itens, então, B e C, fica para vocês resolverem, tá ok? Aqui nós temos a multiplicação, ó. Como que nós vamos resolver a multiplicação? Realizando-se a distributiva quando necessário. Então, no 4A, ó, A vezes B. Então, A vezes B vai ficar o que aqui, pessoal? Quem que é meu A? 2x mais y vezes o meu B. Quem que é meu B? X mais 3y. Realiza a distributiva. O que nós vamos ter aqui? 2x ao quadrado mais 6xy mais xy mais 3y ao quadrado. Quem que dá para nós somarmos aqui, ó? Xy com xy, mais ninguém, tá bom? Isso aqui, portanto, vai ficar 2x ao quadrado mais 7xy mais 3y ao quadrado. Perfeito? Muito fácil, muito simples. O item B, você vai fazer x mais 3y que multiplica x mais 3y.
faça aí a distributiva, tá ok? O exercício 5, ele pede para nós calcularmos. Só isso, pessoal? Só. Calcule. Então vamos fazer a distributiva. Então vai ficar 3x que multiplica 5yz, já vamos colocar o resultado. Isso aqui vai ficar 3 vezes 5, 15, x, yz, mais 6x, yz, menos 3 vezes 12, 36, x ao quadrado, yz. Então, observa que aqui eu tenho xyz. Isso aqui, 15 mais 6 vai resultar 21, xyz menos 36, x ao quadrado, yz. Tá ok? Podemos colocar, caso seja necessário, o 3xyz em evidência, que multiplica quem? 7 menos 12x. Mas, na prova, parou aqui, para mim está correto. Tá bom? E o exercício 6, uma barraca de cachorro-quente vende cada um por R$3. O custo de ingrediente é R$1,50 por unidade, o custo com manutenção da barraca é R$50. Encontre uma expressão que represente o lucro com venda de N cachorros quentes. Então é assim, ó. O que nós vamos ter? Uma barraca de cachorro-quente vende cada um por 3. O preço de custo, o preço de venda é R$3. Então eu vou colocar aqui que o meu PV é R$3. Tá ok? Esse é o preço de venda. O custo com ingrediente é R$1,50 por unidade. E o custo de manutenção da barraca é de R$50. Encontre uma expressão que representa o lucro. O que é o lucro? Se eu tenho, por exemplo, esse mouse, eu sou vendedor de mouse, eu paguei dele, o meu preço de compra foi de R$5. E eu vendo esse mouse por R$15. O preço de venda, portanto, é R$15. Quanto que eu tive de lucro? O meu lucro nesse caso foi, eu paguei 5 e vendi por 15, vai ser 15 menos 5, correto? Ou seja, é o preço de venda menos o preço de custo, ok? Quantos cachorro-quente esse vendedor, essa barraca vende? Não sei. Vou falar que é N cachorros quentes. Então, 3 vezes N, tá bom? Agora, qual que é o preço de custo? O preço de custo vai ficar quem? R$1,50. 1,50 vezes quem? Vezes a quantidade de cachorro-quente que essa barraca vende, tá bom? E aí ele tem um custo fixo de R$50. Ele tem um custo fixo de R$50. Portanto, o preço final de custo dele é R$1,50 N mais R$50. Portanto, o lucro que nós vimos que é o PV menos PC, quem que é meu PV? 3N menos quem? 1,50N mais 50. Retira do parênteses trocando os sinais. 3N menos 1,50N mais 50. Tem um errinho aí, né? Qual que é o erro? A regrinha de sinal, ó. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Então, aqui no caso é menos. Tá ok? Então, nós vamos ter que o lucro é dado por 1,50 menos 50. Essa, portanto, é a expressão do lucro. Tá ok?
Essa, portanto, é a expressão do lucro. Fiquem com Deus, bom estudo, estou à disposição todas as quartas-feiras, das 14 às 14h50. Um grande abraço para vocês.